Meus irmãos, eu confesso que nunca recebi um convite tão assim, surpresa, né, pastor? Era quase 7 da noite, conversando com o pastor Ailton, Deus preparou esse momento e estamos nós aqui. Mas antes que chegássemos aqui, Jesus já estava neste lugar. A principal estrela está aqui nesta casa. A Ele seja dada a glória, a honra, o louvor e a adoração para todos sempre. Glória a Deus. Meus irmãos, abra suas Bíblias por gentileza. Vamos ler um texto que está registrado em Salmo de número 18. Verso 2, Salmo 18. Salmo 18, Salmo de número 18, verso 2. Aleluia. Leiamos, portanto: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Podemos sentar, vamos ouvir. Grandioso Deus. Aleluia. Deus está neste lugar. Aleluia. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra ao distinto servo de Deus nesta noite sobre Deus é meu. Obviamente parece até antilógico essa temática, porque nós ouvimos sempre dizer que nós somos do Senhor, que nós somos de Deus. Só que eu vou mudar, vou inverter. Deus é meu. Aleluia. Amém. Deus é meu. Verdade. O Salmo de número 18, verso 2, nos dá uma prova contundente sobre isso. Que Deus é meu. Só que o salmista começa a descrever no próprio verso em que aspecto que Deus é meu. Notem que Deus, Ele é meu, e a primeira lição que eu quero dar ênfase, com base em Salmo 18, verso 2, é que Deus é meu escudo. Eu queria que a igreja de maneira unânime falasse comigo: Deus é meu escudo. Quando nós fazemos menção sobre isto, lembramos o que diz Salmo 91, verso 4. O Salmo 91, verso 4 diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e das suas asas estarás seguro, e sua verdade é escudo e broquel. Então, o nosso Deus é o nosso escudo. Obviamente, Salmo 91, que tanto fala de proteção e segurança, é o salmo mais apropriado para aprendermos sobre o escudo. O escudo é um símbolo de proteção pessoal e é bastante citado na Bíblia como uma representação da proteção divina. Então, quando descorremos a Bíblia e houver algum trecho nas Escrituras que fala de escudo, Deus fazendo menção, lembremos que falamos da proteção divina. O escudo era uma antiga arma de defesa. Repito, o escudo era uma arma de defesa, porque tem arma ofensiva e defensiva. A espada, ela é defensiva e ela é ofensiva. Se defende
e ataque. O escudo não, ele só é defesa, feita de couro e de metal. Então o escudo poderia ser feito de couro e de metal. Geralmente o escudo tem dois formatos: o circular e o oval, que os soldados, por meio de braçadeiras, lembra daquele filme do Capitão América? Ele coloca o braço atrás do escudo para segurar o escudo. Eu sei que a analogia é grotesca, mas é só para ilustrar. A braçadeira para segurar o escudo prendia nos braços para proteger dos golpes de espada ou de lança. Então, o escudo serve para proteger-nos de espada e de lança. Quando eu falo de lança, me faz lembrar o que diz Salmo 46, que Deus corta a lança e queima os carros no fogo. Glória a Deus. Mas é interessante que assim o cristão precisa embraçar o escudo da fé. Irmãos, você precisa ativar, exercer a fé. Quando você exerce a fé, você está embraçando o escudo da fé. Aleluia. Para anular as flechas agudas do inimigo. Irmãos, Satanás ele tem um arco com as flechas para lançar contra a sua vida. Cabe você, como crente, ter sempre escudo para defender das suas setas que são lançadas contra a sua vida. Geralmente Satanás usa pessoas para lançar essas setas, com palavras de ofensa, palavras de humilhação. Geralmente Deus usa pessoas até com atitude de rejeição, de desprezo, que pode ser uma seta. E se você não tiver com o seu escudo sempre o seu braço alçado, você pode ser uma presa fácil. Verdade, Jesus. Portanto, não deixe esse escudo no chão. Levanta ele e te defende. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui: ative a tua fé, o teu escudo. E tenho algo para dizer aos irmãos: sempre o diabo vai lançar seta. Se não é de manhã é à tarde, se não é de tarde é de madrugada. Esse tempo atrás eu estava dormindo na sala da minha casa, dando um cochilo após um dia de trabalho, e de repente, mano, eu senti uma presença maligna se aproximar de mim. Só que eu lembrei de um texto que diz a Escritura: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe Glória a toca. Deus. O diabo pode se aproximar, ele pode te visualizar, ele pode te contemplar, ele pode te ver de longe, mas ele não pode tocar em você se Deus não permitir. Aleluia. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós aprendemos uma série de lições acerca do escudo. Eu tenho uma breve explanação sobre a mesma, mas eu quero aqui destrinchar, descorrer alguns textos que a Bíblia faz alusão, tirando lição, baseando no seu contexto subordinado ao tema escudo. E uma das primeiras lições está em Gênesis capítulo 15, versículo 1. O próprio Deus, em linguagem metafórica, repita comigo, eu quero repetir essa fala minha, em linguagem metafórica. Você vai entender por que uma metáfora. Porque em Gênesis capítulo 15, versículo 1, o próprio Deus fala para Abraão assim: eu sou o teu escudo. Não é que Deus é escudo dele, mas em linguagem metafórica, ele disse que era o escudo de Abraão e o teu grandíssimo galardão. Em outras palavras, a tua recompensa. Então nesse texto, Deus apresenta de forma para Abraão duas vezes, como escudo e como galardão. No original, galardão é recompensa. Por que Deus disse isso para ele? Porque Deus está querendo dizer: Abraão,
Você não está só. Eu sou a tua proteção. Eu sou teu escudo. Aleluia. Glória a Eu Deus. quero aqui fazer uma trocadilha de palavra e parafrasear. Você não está só nesta jornada, nesta Aleluia. caminhada. Glória a Quando Deus. você se sentir solitário, lembre-se que Deus está dizendo: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Deus, aleluia. Meus irmãos, eu quero informar para todos aqui que Deus, Ele te guarda. E esse tempo atrás eu estava estudando a Bíblia, eu estudando aquele trecho que diz assim, ó: o Senhor não dorme e nem tosqueneja. Eu pesquisei o que quer dizer a palavra tosquenejar. Sabe o que quer dizer tosquenejar? É cochilar. A Bíblia fala que Deus, como guarda, Ele nem dorme e nem tosqueneja. Então essa questão de dormir é para a parte humana, ser humano, porque o próprio Deus, Ele não dorme. Enquanto você dorme, Deus está acordado. Enquanto você está acordado, Deus está acordado. Você dorme de novo, Deus continua acordado. Você pode ficar acordado, Ele continua acordado. Você pode dormir, Ele continua acordado. Aleluia. E a Bíblia diz naquele salmo que Ele não pesqueneja. E o texto conclui: e Ele te guardará na tua entrada e na tua saída. Glória a Deus. Aleluia. Quando você for trabalhar, quando você for para os seus afazeres da vida, Deus vai te guardar na saída. Aleluia. Quando você voltar dos seus afazeres, Ele vai continuar guardando a tua entrada, desde agora e para sempre. Glória a Deus, Jesus. Existem algumas pessoas que questionaram um determinado pastor, não vou dizer o nome por questão de ética, porque ele contratou segurança. Ele contratou segurança, agente pessoal. Por quê? Porque ele recebeu muitas ameaças. E alguém perguntou para lá em um pastor: ele pode contratar um segurança pessoal devido à série, a diversas ameaças que ele recebe? Olha, irmãos, vou falar a minha, se bem o que prevalece aqui não é a minha opinião, é o que a Bíblia diz, mas eu vou falar o que eu penso sobre isso. Faça a sua parte e Deus fará dele. Porque a Bíblia fala assim, ó: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus te guarda, mas você não pode chegar num prédio de 9 andares e se jogar, porque aí você está tentando Deus. Existe uma advertência severa de Deus para com aqueles que querem provar Deus: não tentarás o Senhor teu Deus. Lembra daquele texto que diz assim, que é o próprio diabo querendo aconselhar Jesus, dizendo assim: olha, se joga daí, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem para que não tropece o teu pé em pedra. Então quer dizer que o crente pode chegar lá no pontilhão da Barroso e se jogar? Não, vou se jogar com Deus, Deus me guarda. Deus guarda, mas vigie. Aleluia. Cuidado. Glória a Deus, Jesus. Verdade, Senhor. Quando você sair da sua casa, fecha a porta. Fecha a porta. Faça a sua parte, Deus vai fazer a dele. Aleluia. Deus fiel, aleluia. Aleluia. Faça a sua parte, Deus fará dele. Uma certa vez, homens que iam entrar na casa de Ló, e a Bíblia diz que o anjo apenas estendeu a mão, e aqueles homens não entraram na casa de Ló porque não acharam a porta. Agora a pergunta é: Ló fechou a porta? Fechou. Mas se Deus não guardar, mesmo que você fechar a porta, eles vão invadir. Mas Ló fechou a porta, fez a parte dele. E qual foi a parte de Deus? Do anjo estender as mãos e eles não acharam a porta de acesso. Verdade, meu Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Guarda o coração. Aleluia. Aleluia. A tua casa está guardada desde a porta. Glória a Deus. O nosso Deus diz para você nesta noite: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Aleluia. Aleluia. Grandioso Deus. Mas a Aleluia, Bíblia está
Uma outra referência sobre o escudo, quando querem ouvir, digo amém. 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 Deuteronômio capítulo 33, versículo 29. A Bíblia fala, Moisés fazendo menção do escudo protetor de Israel. Agora observem bem, olha o que Moisés disse em Deuteronômio capítulo 33, versículo 29. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro. Então Moisés admitiu, reconheceu que o povo tinha Deus como escudo, o do teu socorro, e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre suas alturas. Deixa eu parafrasear esse trecho aqui. Moisés estava aqui reconhecendo que Deus era o escudo do povo, socorro do povo. Aleluia, Jesus. Irmãos, quem guarda a igreja é o Senhor, Glória a Deus. é o nosso Deus. Mas Alain, em alguns países a igreja é perseguida, permissão divina. Esses tempos atrás eu vi um cenário do Estado Islâmico assassinando cristãos como se fosse gado, animais. É assustador a cena. O homem pega um cristão, ele joga como se fosse um animal e dá tiro. Outros se ajoelham e eles dão faca usada e cortam o pescoço fora. Me faz lembrar, sabe o que? Essa questão de cristão, Deus permitir serem mortos, porque Deus protege quando quer. Quando Ele não quer, Ele leva para si. Daniel, Deus protegeu ele, foi o escudo dele nas covas do leão. Mas quantos crentes foram jogados nas arenas de Roma, que os leões dilaceravam, matavam, e Deus não guardou, repito, Deus não guardou os crentes que foram jogados nas covas dos leões, mas Deus guardou Daniel. Aleluia. E agora? Por que você está pregando isso? Você está querendo contradizer? Não, porque Deus guarda quando quer. Quando Ele não quer, Ele permite. Verdade, Jesus. Mas a pergunta é: você está disposto a adorar a Deus quando Deus permitir alguma remordose? É, Jesus. Eu conheço um presbítero que ele estava serrando uma madeira, trabalhando no seu dia a dia, e ele perdeu um dedo. Por que Deus não guardou ele quando ele perdeu um dos membros da sua mão? Em outras palavras, Deus permite. E a pergunta é: você vai adorar a Deus quando Deus permitir e Ele não te guardar naquela circunstância específica? Quer um conselho? Se Deus guardar você, adore. Se Deus não guardar você em algumas situações para te ensinar alguma coisa, também adore. Glória a Deus. Poucos dão glória numa mensagem dessa, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você: nada sai do controle de Deus. Deus está no controle da tua vida. Se Deus te guardar, Ele está no controle. Se Ele permitir alguma coisa, Deus continua no controle de todas as coisas. Aleluia. Fica nessa palavra aí. Glória a Deus. Agora a Bíblia também fala em outras lições sobre escudo. Eu quero fazer questão de fazer menção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 17. A Bíblia diz que Salomão fez 300 escudos de ouro batido. Quantos escudos foram? 300 escudos de ouro batido. E a Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 18. A Bíblia afirma que havia homens valentes de Rubem, de Gade, de Manassés, que traziam escudo, espada e pesavam o arco, manuseavam o arco. Agora notem aqui: Salomão fez 300 escudos de ouro batido. Você
Sabe o que eu aprendo aqui? Por mais que Salomão fizesse 300 escudos de ouro batido, veio Sisaque, rei do Egito, depois da morte de Salomão, invadiu o reino de Israel e levou todos esses escudos de ouro. Você não entendeu o que eu quero dizer? Eu vou trazer para o dia de hoje. Você pode ter escudo, você pode ter alarme na sua casa. Já trabalhei com colete de segurança para poder minimizar o impacto do projétil da arma quando o bandido tentar contra a minha vida. Se eu posso ter escudo de ouro, mas se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Verdade, Jesus. Você pode contratar capanga, você pode contratar quem quer que seja para guardar a sua vida. Se Deus não guardar, meu irmão, tudo isso, todo esse aparato é fútil, é banal, é sem importância. Quem te guarda é Deus. Vou falar de novo. Aleluia. Quem te guarda realmente é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Trabalhei com segurança que ele foi alvejado. Aliás, ele foi vítima de um assassino, de um roubo em um banco em Dobrada. Ele pediu a conta do emprego por causa disso, que ficou traumatizado. Agora observem, se Deus não guardar, trabalhei no banco 12 anos, saí em março de 2014. No ano seguinte, o mesmo banco que eu trabalhei foi roubado. Poderia eu estar lá, o mesmo banco, só tinha eu de vigilante, a gerente, e só tinha o caixa, só tinha eu de vigilante. Um ano certinho depois, 2015, eu já tinha saído do banco. Entraram 2 bandidos, rendeu o vigilante, colocaram dentro do banheiro, levaram 90 mil reais do banco. Tinha eu trabalhado 7 anos somente naquele banco. Nunca enfrentei roubo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, Senhor. Quem foi que fez isso? Foi Deus que me guardou. Aleluia, Jesus. Graças a Quem Deus. te guarda no trabalho é Deus que protege a tua vida lá onde você trabalha. Aleluia. Agora existe uma outra lição que eu quero fazer questão de ler acerca do escudo. Está em 1 Crônicas capítulo 12, versículo 8. A Bíblia afirma que havia homens de Gade que tinham o rosto como de leões, armado de escudo. Olha, irmãos, olha o aspecto do rosto desses moços. Eles tinham o rosto como de leões, armado de escudo e lança, e mais ligeiro do que as gazelas. Fale comigo, gazelas. Gazelas. Fale comigo, gazelas. Gazelas. Eu estava estudando sobre esse animal, gazela, e eu descobri, vou apenas falar uma lição, porque o assunto é muito vasto. Uma lição só. Diz alguns estudiosos que as gazelas conseguem ouvir o barulho a quilômetros. Ele está ali. Se houver algum barulho estranho, eles conseguem ouvir distante. Principalmente se for algum animal, porque ele é uma presa frágil, vulnerável. O crente que tem sensibilidade espiritual, ele ouve o barulho do inimigo distante. É verdade, Jesus. Um certo pregador, aliás, um certo livro teológico diz que Satanás ele vem com um sapatinho de lã. Se alguém entrar aqui com um sapatinho de lã, dá para ouvir a pisada? Não dá para ouvir. O inimigo, ele é astuto, ele vem de uma maneira somasteira. Mas o crente espiritual, ele consegue ouvir barulho. O ambiente, quando você chega no lugar, o Espírito Santo vai te dar discernimento se o ambiente é favorável ou não. Já
Já cheguei em casa assim para fazer visita. E Deus, ó, tem alguma coisa errada aqui. Já aconteceu isso com os irmãos? É o barulho. Senhor, o barulho. Por que eu estou falando isso? Discernimento. Eu vou lhe falar, ó. Não há nada que Deus não lhe revele. Verdade. Só se Ele quiser. Deus é fiel. Mas eu tenho algo a dizer para os irmãos. Se você tem discernimento de Deus, o inimigo ele pode vir com sapatilhando. Ele não vai ter êxito. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Está me falando aqui que arapuca, armadilha do inferno, Verdade. estão sendo desfeitos agora. Aleluia. Oh Deus. Suidecanta lá, suidecanta. Estou sentindo a autoridade de Deus para dizer isso. Deus está desfazendo, ó, armadilha. O laço está se quebrando agora. O esquema do adversário está se quebrando agora. Aleluia. O projeto maligno está sendo desfeito agora pelo poder de Deus. Recebe a tua vitória agora. Deus, aleluia. Suedecanta lá, mas sudecanta lá, maná. Xarabacanta, maná. Iricanta, subiantes, comanais. Vou fazer uma analogia aqui. Vocês lembram Aleluia, daquela mulher que Jesus. ficou 18 anos, é isso? Curvada. 18 anos aí. Curvada. E aquela enfermidade não era comum, era o diabo que Oh estava nas Deus, costas dela. aleluia, Jesus. Oh, Vou fazer uma explicação sobre isso. É claro que realmente ela estava encurvada. aleluia. Mas você sabia que crente que fica cabisbaixo o tempo todo, olhando para o pé, é o diabo. Que fica É, louco. Jesus, é Tua verdade. vida é sem futuro. Você não vai chegar a lugar nenhum. O diabo quer que você olhe para o chão, que você tenha degradação Aleluia, espiritual, Jesus, é verdade, Senhor. principalmente espiritual. O diabo não quer que você consiga um bom emprego, ele não quer que você tenha êxito na vida. Crente desanimado demais. Todos os dias, o ano passa ano, e eu estava desanimado. Verdade, Jesus. Diabo puro, para o cemitério. É verdade, Jesus. Aleluia. Mas Jesus chegou e veio a coluna. Glória a Deus. Aleluia. Deus está dizendo para alguém lá do bolso: levanta a tua cabeça. Aleluia. Olha somente para o alto, porque dele virá o teu socorro. Diga nesta palavra uma coisa melhor. Deus, querido. Aleluia. Fica o manai. Aleluia. Suidecanta lama, sudecanta lama, manai. Diga lama, sudecanta, comanai. Sudecanta lama, sudecanta lama, sudecanta lama, Vai manai. sair daqui hoje de cabeça erguida, Irmão. marchando, Aleluia. caminhando em passos firmes para Glória a a glória de Deus. Deus, querido. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas irmãos, há uma outra lição sobre isso tudo. Quantos querem ouvir dizer comigo amém? Aleluia. Ainda, primeiro livro dos Crônicas, capítulo 12, versículo 34. O escritor sagrado afirma que Naftali é uma tribo, havia também 37 mil homens, com escudo e lança. Então o crente tem que defender, tem que jogar lança. Aleluia. Irmãos, eu recebi uma profecia, eu nunca disse isso. Mas vou falar aqui nessa pregação aqui hoje.
Eu fui no congresso na sede, eu congrego, uma das congregações, e eu fui num evento, congresso das irmãs na sede, e eu lembro que naquele dia o pastor Tonhão, que já está com o Senhor na eternidade, pregou, isso faz mais ou menos 23 anos, no meado de 2000, e ele estava pregando, e Deus usando ele ali. Inclusive naquele dia Jesus salvou mais de 75 almas naquela noite. Aquilo impactou. Glória a Deus. Meu irmão, eu estava naquele culto e Deus falando comigo, e eu comecei a orar ao Senhor. Deus, eu preciso que tu fales comigo através desse pregador. Mas eu queria que Deus falasse comigo através do pregador, para que algumas pessoas que te humilharam vissem que Deus era na minha vida. Só que por um momento eu esqueci que Deus, Ele não é meu servo, Ele é meu patrão. Aleluia. Ele é meu rei, Ele é meu criador. Ainda que Ele ainda fala que Ele ajuda como servo em Marcos, mas Ele é Deus, Ele faz o que quer, ninguém manda nele. Você pede, Ele faz o que quiser. Um detalhe, lembrando aos irmãos que essa história de dizer que encostar Deus na parede, isto aí é uma expressão grotesca e antibíblica. Não se encosta Deus na parede. Verdade, Jesus. Mas vamos deixar essa parte para depois, porque eu queria que Deus falasse comigo naquele culto, porque eu estava muito angustiado. E cheguei em casa, Deus não falou. Cheguei em casa, indignado, esfriado, angustiado, revoltado, porque Deus falou comigo. Porque eu queria que Deus usasse o pastor Tonhão naquele dia. A multidão, quase mais, creio que mais, quase 1000 irmãs estavam naquele dia. Acredito que era mais ou menos isso, quase isso. E eu me lembro como se fosse hoje. Tínhamos campanha em casa, e a campanha era de 10 às 11 da noite. Todo dia tinha campanha de oração. Cantava as 3 e orava. E li o Salmo 91. E tinha uma serva de Deus que foi nesse dia, nessa campanha. Vou dizer o nome por questão de ética. E essa irmã, Deus começou a encher ela. E só Deus sabe o que eu tinha dito na sede, no culto. Já não estava no culto, estava agora em casa, na campanha. E Deus tomou